Oi, pessoal, nós estamos aqui hoje com um super podcast memorável. Nós estamos com o Dr. Alarcon aqui, Dr. Borim, Dr. Lorival, né, para falar um pouco sobre a história da Uniodonto, né? Segundo o Lorival, Alarcon, nós vamos pedir para você fazer um resumo breve, bem breve, né, de 1978 para cá. Sejam bem-vindos todos aqui. Posso falar já? Pode falar. Bom, ontem eu dei uma pincelada no começo da Uniodonto, vocês ouviram, né? Mas a gente teve muita dificuldade, uma pobreza desgraçada cooperativa, né? Muitas vezes eu banquei coisa minha. Além de ficar 4 anos sem ter nenhum prolabore, sem nada, ainda paguei muita coisa, porque não tinha dinheiro mesmo, né? Mas a gente era muito entusiasmado com a ideia, a gente via que era uma solução espetacular para abrir mercado para o dentista e prestar bom serviço para esse pessoal que não teria acesso, se não fosse através de um convênio, não teria acesso à odontologia, como não tinha. Então, a gente viu que ia unir as partes dos interesses. E a gente via isso com muito otimismo, né? Então, esse otimismo faz a gente convencer todo mundo, que a gente, quando acredita numa coisa, você tem um poder de persuasão que é imbatível, todo mundo acaba acreditando no que você está falando, né? Então, na Uniodonto aconteceu muito disso. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente foi sobrepujando cada uma delas, passando por cima, atropelando, né? E foi vencendo, sempre vencendo, né? Sempre crescendo, né? Eu lembro, no começo, uma coisa que eu gostaria de ter falado ontem, não falei, por causa do tempo também, quando eu convenci os dentistas para ser cooperado, né? Eu falava, gente, vocês vão ter que trabalhar para a Uniodonto por preço inferior ao que você cobra particular. Porque senão não tem jeito. Você fazendo um abatimento no preço que você cobra hoje, no seu honorário, a empresa pagando uma parte, o usuário pagando outra, a gente consegue juntar as partes. Senão não vai ter jeito. Não adianta fazer nada se não for assim, né? E outra coisa, mesmo recebendo menos, a Uniodonto, quando fecha um contrato, o primeiro contrato que eu vendi foi Carrefour. Felipe Quinot era o diretor lá. Foi o primeiro contrato que nós vendemos. O que acontece? Eles tinham umas necessidades represadas, e não iam em consultório, não tinham dinheiro para isso, né? E a gente vendia um plano que tinha que competir com o mercado com valores baixos. Devia ser muito maior, mas não era. Então, o dinheiro que eu recebia do Carrefour, a primeira mensalidade, não daria para pagar os dentistas. Então, eu combinei com eles o seguinte, como eu aprovava os orçamentos, eu vou estabelecer um prazo para vocês terminarem o tratamento. Vocês vão fazendo o que é mais urgente. O que não for urgente, você vai levando em banho-maria e quando terminar, vocês entregam o orçamento aqui de quanto ficou e a gente vai pagar 2 meses depois. Então, às vezes eu punha 60 dias para ele terminar o tratamento, não podia terminar antes disso. E mais 60 para pagar, dava bastante tempo para juntar um dinheiro para poder pagar. E com isso, a gente nunca atrasou um pagamento. Isso nunca. Você conseguiu fazer, na época, um fluxo de caixa. Isso, foi exatamente que não tinha dinheiro a cooperativa, não tinha. Então, a gente conseguiu fazer esse fluxo de caixa e nunca atrasamos um pagamento. Porque a gente tinha essa preocupação, porque estamos começando um negócio. E se deixasse de cumprir compromisso, principalmente financeiro, caía no descrédito. Exato. E a gente não poderia deixar isso acontecer. Então, a gente tomou essas precauções. E o meu termômetro era assim, o tempo para terminar o tratamento. Eu controlava o que eu tinha no caixa que eu ia poder ter que pagar. Sabe que esse valor que você passou na época, né, Borim, é um valor que nós temos até hoje, né, de cumprir e honrar com todos os nossos pagamentos. Uma vez o orçamento aprovado, ele jamais deixará de ser pago. Né? Pelo que eu... Até hoje, esse valor persiste, Alarcon. Pelo que eu sei, mesmo quando eu estava lá, nunca atrasou. E pelo que eu sei, depois que eu saí, também nunca atrasou. Então, atrasou. foi uma coisa que a gente deixou muito forte, né, e muito séria. A seriedade da cooperativa depende muito disso, gente. Não adianta você fazer aquilo, de repente você não paga. Pelo amor de Deus. Uma cooperativa de trabalho. É ruim, né? Um dos pilares nossos, que você resumiu bem, um dos pilares nossos de trabalho, de processo, é não atrasar absolutamente nada. Quando a gente atrasa, eu, Borinha, a gente fica desesperado para que aquilo seja resolvido para ontem, entendeu? Quer dizer, a fama de bom pagador realmente é no Odonto Campinas
Desde 78 tem e continua tendo, e é um dos pilares nossos. Que não deveria ser uma fama, isso é o Lógico. correto. Isso é correto. Deveria ser constatação, correto. é uma Exatamente, constatação exatamente. do que você faz, né? A fama não é de graça. Tem que ter uma origem. A origem é a constatação do que está sendo feito, né? Mas o valor é uma coisa do fundador, né? E você foi o fundador que desbravou a tudo gente isso. fundou, né? eu não sei, e a gente fez um regulamento interno em que estava tudo que a Unodonto fazia, como fazer. Então, a gente pensava isso, e com muita razão, que quando a gente saísse, depois de tanto tempo, você vê, eu fiquei 28 anos lá e saí porque eu achei que eu já tinha passado da hora até de sair. E passei por 7 eleições, nunca tive um voto contra. Nunca. E a gente tinha que deixar, tudo que a gente fez, que estava dando certo, a gente tinha que deixar isso por escrito, para quem viesse depois, seja lá quem fosse, se seguisse o regulamento, ia conseguir fazer o que estava sendo feito com sucesso. Poderia, a partir dali, melhorar, como deve ter melhorado. Mas o básico estava ali para todo mundo fazer, né? E hoje, por exemplo, eu ouvi o Zé Alves fazer menção lá de garantia dos trabalhos realizados, que, né? Gente, a gente fazia isso, você lembra disso, cooperado? 2 anos de garantia de trabalho. Se tivesse que realizar, essa constatação fosse feita através da auditoria da própria Unodonto, ou o usuário que viesse reclamar pedindo uma auditoria, constatasse que realmente tinha que ser refeito, a gente dava a opção do usuário procurar qualquer outro cooperado, se ele não quisesse voltar no primeiro, qualquer outra cooperativa, realizar o tratamento. E quem ia pagar o segundo era o que recebeu o primeiro e teve que repetir. Gente, isso não existe, só nós que fazemos isso. Não existe, eu nunca vi falar de outra empresa que presta serviço de odontologia que fizesse isso. Sim. Então, são coisas que, eu não falo, o sucesso da Unodonto não é à toa, gente, não é de graça. A seriedade das coisas, a clareza, respeito ao beneficiário, né? O cara merece todo o respeito. A gente tinha a unidade móvel, a gente ia nas empresas e dos 2 últimos meses, cada 2 meses a gente ia, todas as pessoas que entraram no sistema usando ou que terminaram o tratamento, a gente convocava, pedia para a empresa para fazer auditoria. A gente mandava fazer o dentista fazer auditoria para ver se realmente aprovava tudo, se tinha que fazer alguma coisa. Então, isso para as empresas não existia. Acho que não existe até hoje quem faz isso. Na verdade, isso é o pós-atendimento, né? É o pós-atendimento. Hoje em dia se fala tanto na gestão, então, né? Assim, que a gente vai lembrando os pequenos detalhes e tem que combinar no que combinou. Vocês vejam bem, o Bradesco, quando quis entrar aqui, através da Odontoprev, eles fizeram de tudo para entrar em Campinas. Roubaram até a nossa funcionária, que era de venda lá, a Rose. Roubaram, levaram embora. Ofereceram para ela muito mais. Não conseguiram. O que fizeram? Desistiram. A Rose voltou para a Unodonto. Então, eles desistiram de investir em Campinas. Viram que não tinha espaço. E não tem mesmo. Né? Então, não tem. Felizmente, é isso aí. Mas, Arcon, esses são os alicerces. Sim. Não existe casa que fique em pé se não tiver um bom alicerce. É verdade. E aí, esses alicerces que geram e que transformam o sucesso que o Unodonto tem hoje. Ontem eu falei que eu tenho orgulho de carregar esse legado, que é a diferença entre a herança e o legado. A herança é aquilo que a gente deixa para o outro e o legado é aquilo que a gente deixa no outro. Então, eu, em nome da diretoria, hoje eu carrego essa bandeira e tenho muito orgulho de fazer isso. Não conseguiria fazer se não fosse os alicerces que foram construídos. E, claro, que a gente tem pessoas boas ao lado. Você sempre teve pessoas boas ao lado que ajudaram a isso ser erguido. E não só em Campinas, mas dentro do sistema Unodonto, porque a Unodonto Campinas passou a ser um modelo de gestão também para o sistema. E hoje a gente realiza uma convenção do Sistema Nacional Unodonto em Campinas e usa os modelos que foram construídos lá de trás ainda. E você olha isso assistindo a apresentação do presidente da Unodonto do Brasil, citando coisas que já eram feitas lá no passado. Então, isso é um valor muito grande, realmente, como o André falou. O fato da gente manter o dia a dia do dentista em ordem, a gente tem que entender que, nesse momento, nessa história, aconteceram coisas que ninguém podia prever. Por exemplo, a pandemia foi uma situação que gerou gravíssima. E o sistema Unodonto, e principalmente nós, Campinas, conseguimos sustentar o nosso dentista, criamos uma forma de remunerá-lo enquanto ele ficava em casa.
Isso Exatamente. nenhuma operadora de grupo fez, só a Neodonto, o sistema cooperativo. Parabéns, eu não sabia Então, disso. Para mim, sim, conseguimos mantê-lo Bárbaro. durante Muito 5 bom, meses. muito A bom. gente conseguiu fazer uma média do valor que ele recebia durante o ano, a gente conseguiu fazer aqueles que quiseram. Muitos continuaram trabalhando. Além das compras de dental, né? Além de dental, a além gente dos materiais que segurou para eles fornecemos. pagarem posteriormente. Muito trabalho. Então, quer dizer, a ANS, que surgiu no meio do caminho também, que passou a regular o negócio, se o negócio não tivesse base, não teria sustentado. Então, ele passou a ser não só o indutor, né, do sistema nacional, como exemplo para operadoras que não são nem do cooperativo, do sistema cooperativo. Então, isso a gente tem muito orgulho e é um prazer poder carregar esse legado hoje. Muito bom. Viu? Já que você falou em ANS, eu participei 8 anos da fundação. Os primeiros 8 anos da ANS, a gente fez parte da Câmara de Saúde Suplementar, que é a ANS, antes de tomar qualquer decisão, ela consultava os segmentos. Então, a Câmara de Saúde Suplementar englobava os prestadores de serviço de medicina e odontologia, né, de saúde. E a gente sabe o rigor que eles tinham para atribuição de notas, os filtros que tinham para dar nota. E quando eu citei ontem que a Uniodonto Campinas detém ótimas notas, eu sei o que representa isso. Eu sei os filtros que passaram para chegar nisso, entende? Não é de graça, isso não tem favor nenhum, não. Realmente é mérito mesmo. É coisa que a Uniodonto é confiável, altamente confiável. Isso é muito significativo para nós, no segmento Uniodonto. É difícil alguém atingir esses patamares que nós atingimos. Difícil. Sabe que a ANS nos pediu os fluxogramas de processos de gestão, nós encaminhamos para eles porque eles entendiam, pelas análises que eles faziam, como modelo. Então, muitas coisas vêm vindo por aí baseadas no nosso processo de gestão. Muito bacana. E isso faz com que essa confiabilidade no mercado só cresça, né? E o que eu queria também abordar aqui, hoje com vocês, algumas histórias mais lúdicas também um pouquinho, né? Que a gente estava até ali no bastidores conversando e tal. Até para o dentista que está ali nos assistindo, né? Saber de alguns detalhezinhos, algumas coisas do dia a dia, porque às vezes existem as reclamações também, né, Alarcon, que você estava falando, né? Existem, às vezes o beneficiário chega pedindo, né, algo para a gente como diretor, né, como presidente, que está ali, precisa resolver alguns problemas, né, Alarcon? E tem uma história aí da aliança. Como que é essa história? Deixa eu contar outra aqui. Uma vez que recebi um diretor de uma empresa grande, era um contrato grande nosso. Chegou lá, olha, eu quero fazer tratamento, mas eu quero um tratamento diferenciado. Eu falei, o senhor pode escolher seu dentista, qualquer um que o senhor escolher, você vai ter tratamento diferenciado, como todos os outros usuários. O senhor é mais um só. Não vai ser diferente. Vai ser diferenciado, porque todos são diferenciados para nós, né? Ele ficou meio assim, mas usou o Neodonto e um dia ele me agradeceu. Falou, você tem razão. Isso é compliance hoje, né? Mas a história da aliança foi o seguinte. Nós tínhamos um usuário, beneficiário hoje faz mais beneficiário. Aquele tempo a gente usava usuário, né? Claro. Que ele ia a cada 15 dias, ele ia no dentista para limpar os dentes. Fazer uma profilaxia, né? E eu falei, pô, não podemos pagar esse tipo de coisa, né? E um dia eu chamei o cara lá no Neodonto, né? E ele chegou lá e falei, o senhor tem ido a cada 15 dias fazer limpeza dos dentes, né? Ele falou, tenho. Eu falei, o senhor sabe como é que faz a limpeza? Ele falou, não, o dentista faz lá, eu fico contente. Eu falei, tá bom, olha, tirei minha aliança, tá vendo essa aliança de ouro? Se o senhor polir ela constantemente, cada vez que o senhor polir, você vai desgastar. Um dia ela vai afinando, vai sumir. E o seu dente é mais frágil que ela. O senhor está fazendo é desgastar seu dente. Mas o senhor tem razão mesmo, né? Acabou o problema. E esse bastidor ele é interessante, né? Porque às vezes você resolve até uma situação clínica mesmo, né? Ali do dia a dia. E isso hoje nós temos canais de auditoria e tudo mais, mas que tudo tem um começo, né? E esse começo vai se agregando, né? E vai chegando a situações também parecidas, né? Mas eu adorava receber o usuário que chegava lá no reclamando, brava, sabe? Eu adorava. Falei, deixa para mim, né? Aí eu levava para minha sala, né? Senta lá. Pois não, pode falar.
e deixava o cara falar. O cara falava o tempo que ele quisesse, eu não interrompia, não falava uma palavra. A hora que ele começava a repetir, eu falei, esgotou. Não tem mais o que falar, né? Eu falei, agora é minha vez, né? Aí, como a gente fazia tudo certo, não tinha nada errado, era fácil explicar as coisas. Olha, isso o senhor reclamou disso, isso acontece por isso, por isso, por isso. Isso o senhor reclamou disso, por isso, por isso, por isso. Gente, eu não perdi um, todos viravam meus amigos. Exato, né? Incrível que pareça, todos viravam meus amigos. Porque eu tinha razão, né? A gente fazia as coisas certas, não tinha nada escamoteado ali, não tinha nada disso, né? Alarcon, isso mostra que o argumento depende de uma situação sólida, né? Exatamente. Então, o que eu gostaria que você tentasse nos passar, tanto para os cooperados que fazem o atendimento nos seus consultórios, como para os próprios diretores. Uma mensagem de todo esse tempo que você esteve no cooperativismo e ainda está, uma mensagem para que o pessoal possa se embasar em toda a sua experiência. Resumidamente, o que você diria para o cooperado e o que você diria para o dirigente? Olha, para o cooperado, eu falo que muita seriedade no que faz. Não importa a origem do paciente que chegou no consultório dele. Por que chegou ali? Chegou ali, é um paciente dele. Não pode ter diferença alguma, é dele. Porque quem vai ser avaliado e julgado vai ser ele. O usuário foi lá, não vai falar mal do nome, vai falar mal dele. Porque é o primeiro nome que está ali. Assim como ele faz bem os trabalhos dele, faz tudo direitinho, quem que fica engrandecido na história? É ele, o cooperado. Consequentemente, vai repercutir na Uniodonto e, como eu disse ontem, até na odontologia de modo geral. Seriedade no que faz. Então, o cooperado deve ter muita seriedade. Se um dia ele acha que a Uniodonto não serve mais para ele, não usa de subterfúgios para querer ganhar extra, né? Peça demissão da Uniodonto. Tem essa honra, essa hombridade de fazer isso com a Uniodonto. Tem esse respeito. Se ela te serviu um tempo, agora você acha que não serve mais, você cresceu muito, você pode atender só o particular, vai lá e peça demissão, saia com honra, né? Esse eu acho que é um grande argumento para o cooperado. Tem que botar isso em mente. Para os dirigentes, não muda muito, não. É seriedade no que faz, gente. Clareza, tudo às claras. Eu, por exemplo, quando surgia alguém falando mal, às vezes, da administração da Uniodonto, a gente ficava sabendo de tudo. Eu chamava a pessoa lá e falava, olha, você tem criticado a Uniodonto, você tem todo o direito de criticar, mas talvez você não conheça bem a crítica que você está fazendo, porque se é merecido ou não. Então, vou fazer o seguinte, próximo conselho fiscal que vai ter aqui na Uniodonto, tiver, eu gostaria que você estivesse na chapa, porque você fazendo parte da Uniodonto, do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal tem uma responsabilidade enorme na cooperativa. Ele fiscaliza tudo, tudo. E se você vier aqui ser conselheiro fiscal, você vai fiscalizar tudo. Se você sentir que você não está apto a fazer, pode contratar um auditor para fazer por você. Porque no momento que você assinar que está tudo certo, no mínimo você é conivente com quem fez coisa errada. Como eu não faço coisa errada, você fazendo isso com seriedade, tudo direitinho, eu fico contente, que eu sei que quando você assinou ali, não tem nada errado. Porque, de repente, pode ter alguma coisa errada que eu não estou vendo tudo a todo instante. Né? E a gente não quer ser conivente com nada errado. E cada um que veio, acabou, nunca mais falou nada. Não tinha o que falar. Né? A gente fazia o que fazia porque tinha que fazer, não tinha outra alternativa. Mas errado, não. Errado de jeito nenhum. Errar consciente, de jeito nenhum. Isso era inadmissível. A gente poderia errar por falta de competência. Eu não sou formado administrador de empresa. Né? Eu sou dentista. Né? Eu, emendando aqui o que você falou agora há pouco, eu tive a felicidade de saber escolher as pessoas com quem eu me cercava. Né? As pessoas que trabalhavam no Uniodonto eram gente, nossa, vestia a camisa com tudo. Eles mesmos falavam, a Uniodonto é uma família. Nós somos uma família aqui dentro. E era bem isso mesmo. Né? Então, você vê, vou citar exemplo, nós tínhamos uma pessoa que cuidava da tesouraria. Essa pessoa, foi funcionária de uma outra empresa, de caixa da empresa, assim. E a gente viu nela, quando ela te contratou na Uniodonto, contratou para ser mais funcionária, escriturária lá, a gente viu nela um potencial enorme, a gente viu nela um grau de honestidade muito grande. E a gente foi formando ela até ela ser responsável por todo o dinheiro da Uniodonto.
E nunca tivemos um senão. Nunca. Né? Teve um outro caso que eu gosto de lembrar. A moça trabalhava no atendimento ao cooperado, junto com a Vânia. Não sei se era tempo da Vânia. Né? Uhum. E eu via nela, aquela moça, um potencial nela, né? Um dia eu falei para ela assim, escuta, você gostaria de ser RH da Uniodonto? Ela assustou. Ela falou, sim. Então vai fazer curso. A gente banca para você. Faça curso. Ela foi e fez. E voltou a ser RH da Uniodonto. Nunca, perfeito, nunca tivemos senão. Teve um outro caso lá, o cara era faxineiro, limpava os banheiros da Uniodonto. Né? E ele tinha o sonho de ser advogado. E eu falei, vai em frente, o que a gente puder fazer, a gente vai te ajudar. E ele fez, formou. Hoje eu estou sabendo que ele está trabalhando na Unimed, advogado da Unimed. Né? Olha, você vê, que coisa bacana. Tem recompensa maior que isso? Não tem, eu fico emocionado até hoje. Não tem. E a gente teve vários casos assim, que a gente estimulou as pessoas, essas pessoas ficavam agradecidas, e como que retribuía? Fazendo tudo certinho, tudo direito, da melhor forma possível. Né? Então, isso é sensacional. Né? Alarcon, isso a gente faz até hoje, né? As pessoas, os colaboradores fico contente de ouvir isso. que se destacam, os colaboradores que a gente sente firmeza, a gente está sempre dando todo o aval possível, toda a ajuda possível para que eles cresçam. Às vezes eles nos deixam, mas por algo maior, e a gente também fica contente. Fica contente. De que, olha, você está crescendo, a gente formou ele, vai né? em frente. Né? Mas tem outra situação que eu vivia na Uniodonto. Eu via que nós tínhamos muitos funcionários lá que estudavam, saía da Uniodonto às 6 horas da tarde para entrar na escola às 7. Pessoa, ônibus, tudo, ia sem comer. Imagina, na idade deles, ficar sem comer, mas né? Eu achei um absurdo. Um dia eu falei para eles, gente, primeiro eu propus na diretoria, então, está acontecendo isso. O que vocês acham da gente reduzir o horário, propor para eles, em vez de 2 horas de almoço que eles têm, reduzir para 1 hora, e eles saírem 1 hora mais cedo da Uniodonto. Né? Então, quem estuda, quiser sair mais cedo, vai sair às 5 horas. Entra às 8, tem 1 hora de almoço. Outra coisa, quem pode entrar mais tarde na Uniodonto, entra mais tarde. Né? E vai sair mais tarde também. Então, o usuário não pode deixar de ter gente para atendê-lo ali. Então, tem que ter gente sempre. Então, a gente propôs, a diretoria achou interessante, levamos, fizemos para os funcionários, aderiram, acho até hoje isso. Né? Sim, até hoje. Até hoje. Hoje tem as escalas. Então, agrada todo mundo, gente, é isso aí. Existe a intuição, coisa que você tinha, e existe até a regra. A regra hoje, a própria ANS impõe a governança. Muito da governança que nós precisamos, de forma legal, registrar, já existia. A gente só precisou traduzir isso numa metodologia, no papel, e seguir em frente e provar. Está aqui, está tudo certo, a gente já faz assim. E enquanto outras empresas ficam tentando se organizar para isso. Então, a intuição também foi o grande propulsor disso. Né? Eu acho que a empresa, qualquer empresa, depende muito dos seus funcionários. Sim. Então, para você ter bons funcionários, a primeira coisa é atender as necessidades deles. Do que você pode fazer, faça. Porque no momento que você faz as necessidades deles, você ganha o cara, pô. Ele é seu, ele veste sua camisa. Então, a gente sempre procurou fazer isso. Né? E nós sempre acabamos o Uniodontocast pedindo uma dica de ouro, né? E eu não vou fazer diferente aqui hoje com vocês. Né? Eu quero primeiro a nossa dica de ouro, né? O Alarcon já deu vários spoilers aqui para a gente, né? Como fundador da Uniodonto, e a importância que ele tem nesse contexto. Mas eu queria fechar aqui pensando que nós temos dentistas assistindo a gente, né? O Uniodontocast está em canais do YouTube e várias mídias, né? Então, eu queria, Alarcon, que você falasse uma dica de ouro para o dentista e uma dica de ouro para o beneficiário, né? Para o nosso paciente que tá vendo, né? A marca Uniodonto, né? Nesse momento. E em termos de valor mesmo, né? Em termos de pensar assim, o que te motivou, o que te motiva e o que é importante você estar aqui hoje falando com a gente, né? Olha, a motivação foi que a gente sentiu que havia profissionais para prestar serviço e havia pacientes com necessidades, mas esse cruzamento não se dava,
porque a odontologia era cara. Então, a gente tinha que achar uma maneira de juntar isso, juntar as partes. Porque no momento que a gente passou a fazer isso, a gente abriu o dentista, praticamente não tem mais espaço ocioso no consultório, porque a despesa ele está atendendo gente ou não atendendo, está lá, está correndo. Então, preenchia os espaços dele no consultório. Era uma maneira de aumentar a renda dele. E o usuário passava a ter uma odontologia confiável, com toda a segurança, conforme tudo que a gente já falou aqui. E realmente, era isso mesmo, né? E é até hoje, né? Então, isso eu passo para o cooperado. Ele tem que atender as pessoas, que é o nome dele que ele está pondo na mesa. Primeira coisa é isso. O que ele fizer, é ele que está sendo julgado. Porque se ele fizer coisa errada, ele vai ser até eliminado da Uniodonto. Não é? Então, Exato. ele tem que pensar nele, faz as coisas direito, faça as coisas certas. Se não tiver competência para fazer, indique para outro fazer. Mas não se meta a fazer coisa que você não sabe fazer. Vai dar errado, vai dar zebra. Né? E para os funcionários, eu peço a eles o seguinte. Primeiro, eu peço que vocês passem essa entrevista para eles sentirem o valor que eles têm dentro da Uniodonto, o quanto que a gente cuidou deles. Isso eu peço. E que eles continuem sempre com aquele espírito. A Uniodonto é uma família. Nós somos uma família. Né? O que todo mundo faz beneficia todos. Vamos partir sempre com esse princípio. É isso aí. Muito obrigado, Alarcon. Borim. Bom, na presença do Alarcon não podia ser diferente. A dica de ouro é escute a voz da experiência. Exatamente. Não podia ser Muito diferente. boa. Eu acho que isso, para os cooperados, para os dentistas, fica essa dica. Para os colaboradores, funcionários e beneficiários, né? Confiem na Uniodonto. Confiem, porque a gente sempre fez, fazemos e continuaremos fazendo tudo de forma correta. E então eu sempre falo assim, para as empresas, contratantes, para os colaboradores, confiem na gente. A gente age de forma correta e tem essa inspiração para fazer assim. É isso. Lori? Bom, eu tenho um palestrante que é o meu ídolo, que é o Clóvis de Barros, e numa das palestras dele, uma palestra inclusive que era denominada Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E ele pontuou 4 itens que deveriam nortear a vida de uma pessoa de bem. Eu acho que essa é uma dica tanto para os colaboradores, como para os cooperados, como para os dirigentes e para nós. São dicas que eu levo como primícias da minha vida. 4 pontos principais para a vida valer a pena, que eu acho que vai muito de encontro a tudo que nós conversamos e a tudo que você fez, Alarcon, pela Uniodonto e na sua vida pessoal. Ética, alegria, amor e excelência. Esses quatro pilares fazem de qualquer empresa, de qualquer pessoa e de qualquer vida algo superior. Ética, alegria, amor e excelência. É isso. E eu vou fechar aqui, então, dando a minha dica de ouro, que é reunir tudo isso que vocês falaram e criar valor. Criar valor, porque isso realmente é um diferencial de tudo, né? A gente ter valor no que faz, valor emocional, valor, né, de palavra, da ética, como você disse, né? Então, nós estamos fechando aqui. Muito obrigado, Alarcon. Obrigado, Eu que Borim. agradeço. Obrigado.